Esse é o Concrepod, o podcast do Curitibracom. Meu nome é Gustavo e essa é a Juliana. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Bem-vindo, Samuel! Muito obrigado, gente. Tudo bem com vocês? Tudo certinho. A gente tá agora com o Samuel, engenheiro civil formado pelo TFPR, e a gente queria saber um pouquinho de como você entrou na engenharia civil. Bom, eu entrei na engenharia civil por uma influência familiar. Tive alguma influência, eu sempre gostei de matemática, queria entrar para a área de exatas e tive influências de que a engenharia seria a área exata mais benéfica, né, para a minha vida e acabei me interessando ao longo do tempo, né. E o Samuel, ele não é um engenheiro qualquer. Ele foi um membro e continua sendo muito importante da nossa equipe, né? E como que foi para você entrar no Curitibracom? Desde o início da faculdade, quando eu entrei na UTFPR, eu acabei me interessando bastante por concreto por conta do professor Arthur Medeiros, que vocês já conhecem bem, né? Foi numa das primeiras aulas que a gente tem no começo do curso, na matéria de Ciências dos Materiais. O Arthur chegou na sala, né, como quem não quer nada, e com um cubo de concreto azul. Ele e um aluno, que é o Gabriel, que também foi um aluno bem importante aí para o Curitibracom. E eu me interessei muito quando ele chamou a gente para o laboratório e perguntou se a gente queria conhecer, né, o projeto e tudo mais. Eu fui e nunca mais saí. Então, quando o professor Arthur passou lá na aula do professor CR e convidou a gente, eu me interessei e fui depois da aula, num dia qualquer, e acabei gostando muito, né, das atividades práticas ali. Eu lembro que quem me recebeu inicialmente foi a Rafa e o Gabriel, que foram os meus pais, assim, no começo, né, do laboratório. E eu gostei muito, né, do dia a dia lá, das atividades práticas e já de se preparar para o congresso, né? Não era só o fato de ir para o laboratório e mexer com concreto, mas a gente tinha um objetivo no final daquele ano. Eu era calouro, né? Primeiro ano de faculdade, e eu já tinha me interessado muito em ir para o congresso, que seria no Rio Grande do Sul, que foi o meu primeiro congresso do Ibracom. E uma coisa legal, né, desses nomes que vão surgindo assim, é que por mais que eles já não estivessem ali no curso, quando eu entrei, por exemplo, agora que o Gustavo entrou, continuam sendo falados, continuam ajudando a equipe, né? Exatamente. É bem legal. É um pessoal que faz história e o nome tá marcado, né? Exatamente, né? Todo mundo que passou pela equipe deixou um pedacinho ali do seu legado e vocês estão dando continuidade nisso. E que nem você comentou agora do seu início dentro da equipe, o que além da equipe em si, qual foi outro fato que influenciou o teu interesse pelo concreto? Além do Ibracom em si, né, nas atividades ali de laboratório e tudo mais, eu acabei gostando muito da área de materiais porque eu sempre gostei muito de coisas práticas. Então, no começo da faculdade, que a gente tem muita aula de cálculo e tudo mais, o mais próximo do prático que a gente chega é fazer coisas de laboratório, né? A gente acaba indo visitar uma obra, fazer alguma coisa, visitar uma indústria e a parte ali de laboratório e de acompanhar, eu lembro que eu fui fazer uma visita nos primeiros períodos da faculdade também e acompanhar uma concretagem numa obra. E eu achei aquilo muito legal, então eu fui me interessando cada vez mais, né? E você achou tão legal que hoje em dia você trabalha com isso, né? Trabalho com isso. E como que é você trabalhar numa concreteira hoje em dia? É desafiador. É uma rotina bem dinâmica, né? É bem cansativo, mas também é muito divertido, é emocionante. E tem alguma curiosidade dentro desse mundo que você trabalha do concreto que você pensa que é algo incomum, que as pessoas não conheçam tão bem, que você gostaria de compartilhar com a gente? Eu acho interessante que as pessoas que veem isso de fora, né? Quando a gente fala de concreto e que existe um mundo dentro do concreto, tem gente que acha engraçado até, né? Imagina, né? O pessoal da engenharia ainda tem uma noção, né? Por mais que normalmente nos cursos de engenharia, talvez essa área não seja tão abordada, né? Tão abordada quanto a gente estuda hoje, a gente participa, né, do projeto e tudo mais. Mas eu acho muito, muito legal, assim, né? Por exemplo, acho que uma curiosidade que é engraçado é que o pessoal de fora, assim, não sabe diferenciar, às vezes, a diferença entre cimento e concreto, né? Você provavelmente vai ouvir algum parente teu falando que pegou um caminhão de cimento para casa, mas na verdade não, né? Isso é algo engraçado. A gente... Comum, bem corriqueiro. É comum.
pra gente é engraçado, mas para as pessoas realmente é E estranho. como que tá sendo pra você? Como é que foi, né? Porque da mesma maneira que, por exemplo, a Rafa, ela te influenciou nesse meio, você também influenciou muita gente, você trouxe muita gente, né, junto com o Natan, com o Lucas, pra esse meio. E hoje em dia até tem gente que trabalha com você, então como que é pra você isso? No começo, quando eu entrei para a área de concreto mesmo, além da faculdade, né, além de ter participado, né, academicamente dos congressos, das competições, tinha uma pessoa que era o Getúlio, que inclusive é uma pessoa muito legal para futuramente vocês baterem um papo, né? Ele era um parceiro de equipe também, na época, ele era o cara que fez, assim, ele foi capitão da equipe e ele me passou muito conhecimento, ele também foi uma pessoa que me ajudou a me desenvolver na área, né, me despertou bastante interesse, e ele era estagiário de uma concreteira. Uhum. E ele foi estagiário por um curto período de tempo e quando ele saiu, ele precisava indicar alguém. Daí ele me indicou e desde que eu entrei de estagiário nessa concreteira, eu nunca mais saí. E estou até hoje trabalhando na área, né? E gosto bastante. Hoje eu gosto bastante da área, não só relacionada a concreteiras, né? Mas a gente expande muito, a gente conhece indústria de mineração, indústria de aditivos, indústria de cimento e... Pode fazer a propaganda dessa concreteira, porque ela ajuda muito nossa equipe. Eu trabalho na Obimix. Inclusive, uma outra pessoa que futuramente pode vir conversar com a gente é o seu Luiz Trevisol, né? O gerente técnico da concreteira. E é uma empresa que abriu as portas para mim, né? Eu entrei como estagiário, fui efetivado depois de um tempo e estou trabalhando lá até hoje, né? É uma rotina bem diversificada. Cada dia a gente faz alguma coisa diferente, a gente está sempre produzindo concreto, claro, mas é desafiador. E além dessa conquista profissional que você diz de ter seguido carreira dentro da própria empresa, a conquista do primeiro lugar na competição do ano passado, como que você descreve isso? Como você pode contar essa história para a gente brevemente? Como foi essa conquista? É difícil contar brevemente, mas eu vou me esforçar bastante para isso. Bom, eu participei dos concursos do Ibracon desde 2017, né? Então, eu fui para algumas cidades, né? Conheci alguns lugares e vivi algumas emoções durante as competições. E uma competição que sempre foi muito marcante, que a primeira edição ela foi justamente no meu primeiro ano de Ibracon, que foi em 2017, que é o Quem Sabe Faz ao Vivo, né? Que é um concurso onde você junta uma equipe, vai lá e roda concreto na hora e no dia seguinte faz uma avaliação ali de resistência. E assim, todos os anos a gente tinha uma grande promessa de chegar lá e fazer uma competição legal e parece que nunca dava certo, né? Sempre dava errado. A gente praticava, a gente ensaiava e no ano passado finalmente veio o primeiro lugar, né? A gente se preparou, a gente já estava calejado de todo ano chegar, bater na trave e ano passado foi gratificante. E que conquista especial, né? Porque foi para fechar o teu ciclo com chave de ouro. No meu último ano da faculdade, no último Ibracon como universitário, né? Eu não vou deixar de ir no congresso do Ibracon. Inclusive mas vai agora, esse ano. inclusive esse ano eu vou pela primeira vez, né? Como formado, mas foi muito especial por ser o último ano como estudante mesmo e a emoção foi indescritível, né? Ainda mais sendo capitão da equipe, não? Exatamente. Foi o meu segundo ano como capitão, né, do concurso. E eu tava meio como capitão geral, né? Geral. A gente passou por uma turbulência durante a pandemia, onde a gente ficou com a nossa equipe muito enxuta. Então, quando a gente voltou em 2002 para Brasília, a gente já tava num número bem, bem curto e a gente conseguiu juntar uma galerinha no ano passado que foi necessário, sim, foi essencial para o projeto continuar. Inclusive, a conquista do primeiro lugar foi um dos motivos, né, de ter engajado a galera que foi para lá a dar continuidade nesse ano. Sim. E isso foi muito especial, assim, para todos nós, mas para mim foi muito gratificante. Não tenho palavras para descrever. E como é que tá sendo o seu pós com a equipe? É muito bom. Eu continuo, né, sempre me interessando ali de saber o que eles estão fazendo, Eu confesso que hoje em dia é um pouco mais difícil, né, de estar presente na universidade. Para encaminhar para o final, a gente gostaria de fazer como se fosse uma brincadeira, um ping-pong, que a gente fala uma palavra, você fala outra que vem na tua cabeça, o que representa para você. Tá e bom. A gente queria começar com a palavra engenharia.
Desafio. Concreto. Paixão. UTFPR. Jornada. Curitibracom. Conquista. Uma realização. O primeiro lugar no concurso Quem Sabe Faz ao Vivo. Um congresso. Florianópolis, em 2023. Uma matéria. Cálculo 2. Brincadeira. Argamassa e concretos. Tá certo, né? Cálculo 2 Ou materiais de construção também, que foi o começo de tudo do queridíssimo professor Arthur. Tá certo. E depois desse breve susto, acho que a gente pode encerrar. Só mais uma pergunta. A gente vai te fazer uma proposta para você falar um nome pra gente poder trazer aqui pro nosso podcast. Eu vou falar 2 nomes, pode ser? Pode de ser. Pessoas que já passaram no curso também, já passaram pelo Curitibracom e foram pessoas muito influentes e muito importantes. Que são o Natan. O Natan Natan que recrutou muita Isso, gente, é né? um cara que assim, deu um respiro ali pra equipe depois da pandemia, né? Foi muito importante. E outra pessoa é o Iesk, Felipe Iesk, que também esteve comigo desde o começo no primeiro semestre, fomos em muitos congressos juntos e foi uma pessoa muito importante aí pra equipe. Então, Felipe, Natan, vocês estão super convidados para virem aqui para a gente poder entrevistar vocês. E essa foi a entrevista com o engenheiro civil Samuel Augusto. Muito obrigado por acompanhar o Concrepod. Obrigado Obrigada. pelo convite.